Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O que a gente vê aqui neste capítulo agora, lembrando sempre que 1 Timóteo e 2 Timóteo são duas cartas de Paulo a uma pessoa, não a uma igreja, e que na primeira carta a Timóteo ele fala de como deveria ser o testemunho da igreja, que é coluna e firmeza da verdade. Isso na primeira carta a Timóteo. Na segunda carta a Timóteo, nós vemos já um declínio e vemos como ficou a igreja pela ação dos homens, pela má ação dos homens, né? pela negligência dos homens. Porque a igreja ela tem dois aspectos, é bom entender sempre isso. Você tem um aspecto que é a casa de Deus, que engloba todos os salvos, mas também no sentido daqueles que apenas testemunham ser cristãos. Então a casa de Deus é a esfera do testemunho cristão. E aí você tem o corpo de Cristo, que é efetivamente a igreja. É o cerne da coisa, que o corpo de Cristo só tem salvos. Não existem perdidos no corpo de Cristo. Só existem salvos. E estes salvos têm obrigações também de testemunhar da verdade. Mas o que acontece é que, se por um lado o testemunho visível da igreja, que é a cristandade, está em declínio, o corpo de Cristo, que é a igreja em si, essa é pura, santa, é perfeita e nada pode abalar. Nada pode estragar, nada pode manchar, porque é o próprio Cristo quem cuida para que a sua noiva, a sua igreja, seja sempre santa, pura e sem qualquer mácula, sem qualquer defeito. Porque ele vai chegar depois lá em Apocalipse 19 e vai falar dessa noiva, que vai ter um casamento em Apocalipse 19. As bodas do Cordeiro, e quando a sua noiva se apresenta, belíssima, com um vestido de noivo belíssimo de linho puro, sem qualquer mancha, sem qualquer... Agora, quem a manteve assim, pura e limpa e perfeita, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele faz isso com a igreja. Lá em Efésios capítulo 5, ele fala a respeito do marido e da esposa, e ele fala que o marido deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela para a santificar. O que é santificar? Separar. E para mantê-la assim, separada e santa de toda iniquidade, de toda mancha, de todo pecado. Mas então existem esses dois aspectos. Um que é o testemunho cristão no mundo, a gente costuma chamar de cristandade, e o outro que é a igreja, que é o verdadeiro cristianismo. E quando Paulo fala aqui no capítulo 2 de 2 Timóteo, ele começa, tu, pois, meu filho, ele vai usar algumas semelhanças ou similaridades aqui para explicar a sua doutrina. Ele vai usar filho, ele vai usar soldado, ele vai usar trabalhador, né, um lavrador, ele vai usar um atleta, ele vai usar diferentes tipos de profissões e atividades para apresentar aqui o seu ensino. Então, quando ele começa com filho, tu, pois, meu filho, que é a posição mais próxima que alguém poderia ter de outra pessoa. E Paulo considerava Timóteo seu filho na fé, e muito embora não tivesse sido ele quem evangelizou Timóteo, porque Timóteo aparece lá em Atos já convertido, a primeira vez que nós o vemos lá em Atos. Então, tu, pois, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, olha que interessante aqui, o que de mim,
ouviste? O que de mim ouviste? O que significa isso? Qual a importância disso que Paulo está falando aqui? Bom, ele está deixando claro que ele tinha algo importante para dizer que deveria ser replicado ou multiplicado entre muitas testemunhas. Ouviste o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem outros. Então, Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13, ele falou: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Ele já tinha falado dessas sãs palavras. As sãs palavras formam a sã doutrina. E ele vai aqui em 2 Timóteo 2:2, o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis. Ou seja, passa isso para homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Isso aqui é importante por quê? Porque a verdade não ficar, para que a verdade não ficasse limitada apenas a Paulo. Por que mais é importante? Para nós entendermos que devemos escutar Paulo se quisermos entender o que é a igreja, se quisermos entender o que é a sã doutrina. Porque é dele que parte aquilo que o Espírito Santo revelou que estava em segredo durante os séculos dos profetas do Antigo Testamento, mas foi revelado a Paulo e depois aos outros apóstolos, principalmente as doutrinas concernentes à igreja. Então, é impossível uma pessoa entender o que é a igreja sem a sã doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo. Eu vou dizer outra vez, é impossível uma pessoa entender o que é a igreja e como ela deve funcionar sem a sã doutrina que foi dada ao apóstolo Paulo. Então, quando nós vemos hoje o testemunho de Cristo no mundo, colocado nas mãos dos homens, se deteriorando e entrando em tamanho declínio como é hoje, nós percebemos logo que é porque abandonaram Paulo. Paulo foi rechaçado, e é hoje. Um dia alguém me mandou um vídeo, um pastor batista falando que Paulo não entendia muitas coisas, que ele precisava ter estudado teologia. Olha a audácia de um homem falar uma coisa dessas, né? Falar isso daquele que foi levado ao terceiro céu. O que ele foi fazer no terceiro céu? Curso, faculdade de teologia? De jeito nenhum. Ele recebeu palavras que era vedado comunicar isso aos homens, aos ouvidos humanos. Então, ele é realmente a testemunha fiel de Cristo, do Espírito Santo, para trazer as verdades concernentes à igreja. Quando nós lemos Apocalipse e vemos que tem 7 cartas lá, essas 7 cartas são escritas a diferentes igrejas, e essas igrejas são no sentido de testemunhos na terra. Não necessariamente todas elas contendo salvos, mas contendo pessoas que testemunham de Cristo na terra. Porque o testemunho de Cristo é levado por seres humanos, salvos ou não. Então você vê 7 igrejas em Apocalipse que representam 7 diferentes fases, épocas e características do testemunho cristão na terra. E quando você chega na 7ª, o estado dela é tão deplorável que ela se considera rica e abastada e que não precisa de coisa alguma. Esse é o estado hoje, que nós vivemos hoje. Essa é a cristandade hoje. Estou rica, estou abastada, não preciso de coisa alguma, e nem da doutrina de Paulo. E é isso que causa o que é essa confusão que nós vemos hoje. Só que quando nós encontramos esse último estado da igreja na terra, ou do testemunho cristão na terra, melhor dizendo, o que nós vemos? Qual a reação do Senhor? Ele está a ponto de vomitá-la da sua boca. Ela dá ânsia de vômito no Senhor. Quando você vê esses vídeos aí de shows, gospel, igrejas magníficas, grandes,
muitos pregadores, muita coisa, muita riqueza, muitas obras, tal. Pensa o seguinte, o Senhor também vê isso aí. E sabe o que ele sente? Ele fica animado? Não. Ele sente ânsia de vômito, porque ele quer vomitar da sua boca esse testemunho cristão que foi totalmente corrompido com o seu casamento com o mundo, seu casamento com política, a sua mistura com coisas humanas, com ciência humana, com ídolos e tudo mais. Nós vemos muito claramente que a igreja fracassou no testemunho que foi dado aos homens, ela será tirada da terra, ela será vomitada, esse testemunho será vomitado do Senhor, mas isso ao mesmo tempo, os verdadeiros crentes serão arrebatados e levados para o céu. E lá no céu haverá as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro, em Apocalipse 19. O Senhor Jesus começou o seu ministério na terra num casamento. Nós vemos que o primeiro milagre que ele fez, o primeiro sinal que ele fez foi num casamento. Ele resolveu um problema de vinho. Tinha acabado o vinho, tinha acabado a alegria, porque o vinho alegra o coração do homem, como fala no Antigo Testamento. Então, tinha acabado a alegria. E o que ele fez? Ele intercedeu e ele fez o milagre da transformação de água em vinho. Primeiro milagre de Cristo na terra não foi ressuscitar mortos, não foi curar aleijados, não foi restituir vista aos cegos, foi transformar água em vinho. Aí já vem um e fala assim, mas não é vinho com álcool. Ai, amigo, você está com essa ideia ainda na cabeça? Por favor, vai estudar um pouco a Bíblia para entender que o vinho acompanha toda a civilização e principalmente o povo de Deus desde a antiguidade. E é o vinho que é usado, inclusive, como símbolo de alegria, mas também de morte, né, do sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Mas, então, esse foi num casamento que Cristo começa o seu ministério, lá em Caná, na Galileia. E vai ser num casamento que ele termina o seu ministério para com os homens quando ele receber a sua noiva. Quando ele receber a sua noiva e se casar com ela. Isso está em Apocalipse 19, que começa dizendo que isso aí vai acontecer no céu. No céu! Se você ler o capítulo 17 e 18 de Apocalipse, você vai ver a descrição da derrocada, né, do fracasso e do juízo, do julgamento de Babilônia, a grande meretriz. Por que grande meretriz? Porque é aquela que devia ser noiva, devia ter sido noiva, mas não era. Era uma falsa noiva. É uma grande prostituta que se prostituiu, se vendeu para os reis da terra. Então, nos capítulos 17 e 18, é muito importante ler esses dois capítulos em Apocalipse, você vê como ficou a cristandade no mundo, na terra. Então, você tem duas esferas. Uma da cristandade na terra, que é como os homens... como o que os homens fizeram no testemunho cristão na terra. Leia da grande meretriz. A grande meretriz é o que os homens fizeram com o nome de Cristo na terra. E se quiser saber da verdadeira noiva, leia o capítulo 19, que vai falar então do julgamento dessa grande meretriz, mas aí vai falar das bodas no céu. No céu. São duas esferas completamente diferentes. Na terra, os homens estão fazendo essa bagunça toda com o nome de Jesus. Nos céus, ninguém mancha esse nome. E ninguém consegue manchar o vestido dessa noiva que vai se casar com Cristo no final. Então, muito importante no começar dessa carta aqui, desse capítulo 2, essa carta a Timóteo, entender que o fundamento do conhecimento bíblico tem que passar por Paulo. Necessariamente, o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, era para fazer o quê, Timóteo? Era para guardar, Não. Confia a homens fiéis,
Ah, não, não é para confiar a homens que fizeram vestibular na faculdade de teologia? Não. Ninguém é fiel por ter feito um vestibular. Homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Não existe faculdade de teologia na Bíblia. Não existe. A qualificação para alguém aprender a verdade e transmitir a verdade é ser fiel. Não é ter feito curso de teologia. Não é conhecer geografia bíblica, língua hebraica, língua grega. Não é isso. Não é isso que importa para ser um transmissor da verdade, para pegar aquilo que está na sã doutrina de Paulo e passar para outros, e esses outros que sejam idôneos, né? Que sejam homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Então, esse é o ponto de partida de tudo. Se você é uma pessoa que é daquela laia que acha que Paulo era um machista, um solteirão recalcado, que não entendia direito da Bíblia, que precisaria ter feito um curso de teologia, não fez, porque não passou no vestibular, coitado, você não vai entender nunca o que é a verdade, principalmente a verdade relacionada à igreja, porque são esses mesmos teólogos, esses que saíram dos cursos de teologia com a bênção de homens dando a eles, impondo as mãos sobre eles, para transmitir dons que só podem ser transmitidos por Cristo. Nenhum homem pode dar um dom para outro homem. É só Cristo que pode conceder dons. Então, essa cristandade que você vê aí, é isso que saiu aí. Então, veja o estado que ela está. Com essa múltipla divisão em diferentes facções, em diferentes seitas, em diferentes grupos, tudo por causa da desobediência e do abandono da sã doutrina. E que privilégio é quando a gente não passa por cima, não atropela esse conselho que Paulo dá a Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, Paulo, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar os outros. Eu pergunto, você ouve a sã doutrina de Paulo? Que importância você dá ao ensino de Paulo? Isso vai fazer toda a diferença no seu entendimento das Sagradas Escrituras e também no testemunho que você dará nesse mundo do nome de Jesus e também do que é a igreja, o corpo de Cristo. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.